Salmos capítulo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala alguma, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Aleluia! Deus é bom, querido. A Bíblia fala, o Senhor, Ele diz na sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias da tua vida. Você tem provado da bondade do Senhor? Você tem provado da bondade dEle todos os dias? Você tem experimentado dessa bondade? A Bíblia fala, a Bíblia trata a salvação como um pacote. Há um pacote da salvação disponível para a minha vida e para a sua vida. Existe cura, existe preservação, existe proteção nesse pacote. E aí eu te pergunto, você tem usufruído de cada ferramenta, cada nota desse pacote, desse embrulho da salvação? Será que você está usufruindo de cura? Será que você está usufruindo de preservação? Será que você está usufruindo de proteção? Eu quero te dizer, está disponível para você. Está disponível para a minha vida e para a sua vida. O pacote da salvação. Às vezes o cristão, eu acho o cristão reclamão demais. Parece que a gente sempre está passando por problema. Parece que a gente sempre tem que enfrentar um deserto. Parece que toda hora tem um deserto para passar. Toda hora o crente está no moinho. É um negócio de moinho. Mas quando eu olho para a palavra e eu vejo o que Cristo fez por nós, e eu vejo o que está disponível da palavra para nós, querido, eu sou indesculpável. Eu e você, nós somos indesculpáveis. Não temos do que reclamar, não há do que murmurar. Não importa se a tua circunstância é grande demais aos teus olhos. Eu quero te dizer, o que Cristo fez por mim e por você é muito superior a isso. É muito maior do que isso. A Bíblia diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. Nós éramos devedores para com Deus. Mas a palavra diz que Jesus, Ele pegou esse escrito de dívida e Ele cravou naquela cruz. E não há nada mais contra nós. Não existe condenação contra a minha vida e a sua vida. O diabo não há o que lançar de condenação contra mim e contra você. Porque o escrito de dívida que era contra nós, Cristo pagou naquela cruz. Eu quero te perguntar, que problema maior do que esse a gente poderia ter? Ser devedor para com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Aí eu te pergunto, um boleto é maior do que um escrito de dívida contra Deus? Uma circunstância é maior do que ter um escrito de dívida contra Deus? Nós somos indesculpáveis. Todos os dias, a bondade do Senhor, ela se manifesta. Desde o amanhecer até o sol se pôr, Ele é bom. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele estará contigo todos os dias da tua vida. O jornal de amanhã vai mudar, a política vai mudar, o teu herói favorito vai mudar. As pessoas perto de você podem mudar, mas a certeza que nós temos é nessa palavra que nós carregamos, querido. Não só em forma de papel, não só no teu tablet, no teu celular, mas essa palavra lida, meditada e praticada dentro do nosso coração. Essa é a certeza que nós temos. Ele não muda, Ele não vai mudar, a palavra dEle não vai mudar, o que ela diz ao teu respeito não vai mudar, o que ela diz acerca de mim e de você não vai mudar, o que ela fala sobre Deus e o que ela revela de Deus também não vai mudar. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Aleluia, amém. Você pode sentar. Oh, aleluia, aleluia. Ele é bom, querido. Ele é bom. Deus é bom, Deus é fiel.
A palavra dele é fiel. Aquilo que ele diz na sua palavra permanece fiel. Ele não vai te frustrar, ele não vai falhar. Se só isso por si só não te empolga, não te faz erguer as mãos de livre e espontânea vontade, não te faz perceber a presença do Espírito nesse lugar, ela ministrando ao seu coração. Deus, ele sempre está falando alguma coisa. Às vezes a gente diz, né, e talvez até eu fale isso em algum momento, Deus está falando aqui, querido, Deus está falando. É verdade, Ele está falando hoje, mas Ele também está falando ontem, anteontem, na tua semana quando você não vem para a igreja, Ele está falando. Amanhã Ele vai estar falando alguma coisa também. Ele sempre está falando alguma coisa. Ele sempre está dizendo algo. A palavra dele sempre tem alguma coisa para nos acrescentar. Agora, nós estamos ouvindo? Será que os nossos ouvidos estão bem atentos? Será que a gente está percebendo os tempos, as estações? Lá em Daniel capítulo 2, ele diz assim que Deus, ele remove reis, estabelece reis. Deus, ele muda os tempos e as estações. Será que nós estamos percebendo os tempos e as estações mudando? Será que na sua vida você está percebendo fases novas? Você está percebendo estações novas, processos novos? Será que você está ligado ou você está dormindo? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que é possível, está no Evangelho, aceitar Jesus, mas viver como alguém que dorme. E sabe, alguém que dorme é insensível. Não tem essas pessoas, né? Tipo Cássio, que quando dorme pode cair o mundo, que ele não acorda. Os acampamentos da vida aí é que a gente vai descobrindo. Pronto. A palavra fala que existem cristãos, que eles estão como quem dorme, insensíveis, desligados do que está acontecendo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vocês estão liberados. E aí eu te pergunto, você está percebendo o que Deus está fazendo com a sua vida? Você está percebendo o que Deus está ministrando para você? Os caminhos que o Senhor está te guiando? Querido, existe uma maturidade que nós precisamos chegar. Há uma maturidade que o Senhor quer nos levar para mais profundo. Às vezes a gente acha que Deus, ele sempre está falando do mesmo jeito, da mesma forma, através das mesmas pessoas. Mas há uma multiforme graça de Deus. Ele te ministra de formas surpreendentes. Talvez Ele não te ministre exatamente com a embalagem que você queria que Ele viesse. Às vezes você está rejeitando a instrução de Deus, porque não está vindo exatamente bonitinho na caixinha que você queria. Ah, mas eu não gostei, porque está vindo assim. Ah, dessa forma eu não gosto. Não, tem que ser assim, assim, assim. Não, querido, não coloca Deus numa caixa. Há uma multiforme graça de Deus. Existem várias formas dele trabalhar no teu coração. Há um guiar. Existe um rio que flui. E às vezes a gente está acostumado com correntezas muito rápidas, muito bruscas. Mas nem sempre Deus vai vir dessa forma. Às vezes Deus vem com uma voz mansa e suave, tranquila. Nem sempre Ele fala das mesmas formas. E nós precisamos estar ligados para perceber e para sermos elevados a uma maturidade de perceber o Senhor. Amém? Amém? Eu não me apresentei, né? Mas Cássio falou meu nome. Meu nome é Iago. É uma honra estar ministrando para vocês aqui essa noite. Uma honra e uma responsabilidade. Responsabilidade porque eu preciso transmitir exatamente aquilo que Deus trabalhou no meu coração para que eu trouxesse para vocês essa noite. E eu não quero que você perca o seu tempo. Você saiu da sua casa, você deixou alguma coisa, nem que fosse para estar assistindo Netflix em casa. Você abriu mão disso para vir hoje à noite, para receber do Senhor, para ouvir uma palavra, para ser ministrado através do louvor, para ver pessoas, porque Deus está nisso também. Isso é comunhão, igreja é isso também. Você veio para ver alguém que você só vê nos sábados, para cumprimentar alguém, para sair com alguém, não sei. Mas há uma responsabilidade aqui para que exatamente aquilo que Deus, Ele quer tratar, seja tratado com o seu coração e nesse momento agora, através daquilo que eu falar. Nós não estamos numa palestra, como o Cássio falou, acho que foi Cássio que disse. Nós não estamos numa palestra, querido. Isso aqui, essa palavra que é ministrada aqui, ela tem vida.
Queria cumprimentar também quem está assistindo a gente pelo YouTube, nesse exato momento. Não sei se está transmitindo também pelo Instagram. Mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube também seja bem-vindo a esse culto online. Talvez você seja de outros estados, não pode estar aqui presente com a gente. Mas com certeza, se na primeira oportunidade você tiver, você quiser vir nos fazer uma visita, você será muito bem acolhido e muito bem-vindo também. Amém? É isto. O que eu tenho no meu coração para falar hoje à noite é muito simples. É exatamente um pouco mais da forma que eu comecei a falar aqui para vocês. Um dos primeiros ensinos que eu tive nessa igreja Verbo da Vida, e eu sou daqui desde muito novo. Eu nunca fiz parte de outra igreja, de outra denominação. Eu me converti nessa igreja, exatamente nessa igreja aqui. Na época não era nem aqui ainda, era lá na Prata. Mas desde criança eu fiz parte dessa igreja e fui passando pelos departamentos, né? Departamento infantil, adolescentes, aí jovens. Também sirvo no discipulado aqui da igreja também. Então, um dos primeiros, quando eu comecei a pegar gosto pela leitura, um dos primeiros ensinos que marcaram a minha vida tiveram 2 livros que eu li do irmão Kenneth Hagin. Quem aqui já leu algum livro do irmão Kenneth Hagin? Não, sério, levanta a mão assim, só para eu saber. Quem aqui já leu? Qualquer um. Menos de 50% de quem está presente aqui. Se você quiser alguma indicação de leitura, tá aí a minha dica. Leia O Nome de Jesus. Foi o primeiro livro que eu li dele e foi um livro que marcou a minha vida tremendamente. O Nome de Jesus. E eu li outro que é Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Esses 2 livros marcaram a minha vida tremendamente, principalmente o Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo. Porque incluiu na minha vida o ensino de ser guiado pelo Espírito. E como é ser guiado pelo Espírito? Isso teve a capacidade de transformar a minha vida até hoje. Eu agreguei na minha caminhada cristã ferramentas que eu faço uso delas até hoje. Ferramentas de ser guiado pelo Espírito. Isso tem me salvado e tem me preservado. Queria que você abrisse. Se minha voz estiver baixa, pode aumentar aí. Acho que eu não vou gritar muito, então fica à vontade aí para aumentar. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Queria que você fosse lá comigo. Aleluia. Os livros do irmão Kenneth Hagin, queridos, são muito simples. É uma linguagem muito simples. Então, se você quer começar a ler, se você não tem gosto pela leitura, como eu não tinha gosto pela leitura. Aí eu comecei lendo gibi, depois eu comecei lendo livros de testemunhos, começaram a me chamar a atenção. Livros onde eram compilados só de testemunhos, de cura. E aí depois eu comecei a avançar para outras leituras. Mas se você não tem gosto pela leitura, eu te sugiro forçar esse gosto e começar a se dedicar nesse sentido. Você precisa se alimentar espiritualmente. Se você está passando muitas horas no celular, se você está passando muitas horas fazendo outras coisas, inclui na tua programação diária também leitura de livros que vão alimentar o teu espírito. Você precisa colocar dentro de você alimento espiritual sólido. É isso que vai promover. Essa é uma das coisas que vão promover o teu crescimento. Oração vai promover o teu crescimento. Vir à igreja, congregar, vai promover demais o teu crescimento. Mas fazer leituras corretas, leituras espirituais, de alimentos espirituais, também vão promover o teu crescimento. Vai promover o teu crescimento. Eu e você, nós precisamos disso. Porque na hora da adversidade, vai sair o que tem dentro. E o que tem dentro precisa ser sólido. Precisa ter vida dentro de mim e dentro de você. Para que quando a circunstância venha apertar, venha espremer, igual aquele exemplo da esponja, né? Quando a gente está lavando os pratos lá e espreme a esponja, vai sair o que tem dentro, o líquido que tem dentro. Às vezes, aparentemente, ela parece até que nem está com nenhum líquido. Parece que ela nem absorveu nada. Mas quando a gente espreme e aperta, sai aquilo que está dentro. Da mesma forma somos nós, porque circunstâncias vêm. A verdade é essa. Você não está isento de passar por circunstâncias. Pode acontecer.
A gente está nesse mundo, nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Jesus, certa vez, disse assim: olha, atravessemos para outra margem. Só que nesse caminho, nesse percurso de atravessar outra margem, simplesmente surge uma tempestade, querendo impedir que Jesus chegasse até o outro lado. Mas o que ele fez? Ele usou a palavra, ele repreendeu. Da mesma forma somos nós. Às vezes a gente tem aquele jargão de dizer, agora só Deus nessa causa, agora só Deus resolve. Mas na verdade Deus ele não deveria ser o último recurso dos cristãos. Na verdade, crente mesmo tem que ter como primeiro recurso recorrer a Deus, recorrer à palavra, recorrer àquilo que você tem se alimentado e colocado dentro. Na hora da circunstância, quando o negócio espremer, o que vai sair de dentro de você? De acordo com o que você se alimentou essa semana. Pensa aí, pensa dois minutinhos. O que é que você colocou para dentro de você essa semana? Colocou oração? Colocou meditação? Colocou leitura da palavra? Está lendo algum livro? Está lendo algum tema? Está estudando algum tema da Bíblia? Se viesse uma circunstância hoje e te espremesse, se espiritualmente viesse alguma coisa hoje e apertasse você, eu te pergunto, o que é que ia sair de dentro de você agora? De acordo com o que você colocou para dentro durante essa semana. Se foi palavra, ia sair fé. Amém? Vamos lá para Provérbios, capítulo 3. E ele diz assim, a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare. Vamos pular um pouquinho mais para a gente ganhar tempo. Já para o verso 5. Versículo 5. Diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu queria ler essa mesma passagem para vocês agora, na versão NVT. Olha só que interessante. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo. Diga assim, em tudo. Vocês estão dormindo, diga em tudo. Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer. E Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Teme ao Senhor e se afaste do mal. Eu queria que o nosso ponto de partida aqui é esse versículo 6, que diz assim, busque a vontade dEle em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Às vezes, eu tenho meditado há algumas semanas sobre o jovem e a humildade. E às vezes eu acho que falta um pouquinho ao jovem, falta um pouquinho à juventude ser mais humilde. Eu acho que às vezes a gente vai passando os anos e vai entrando na juventude e parece que a gente sabe de tudo. Parece que a gente sabe demais. E às vezes falta um pouco mais de humildade para se submeter tanto a Deus, tanto à vontade de Deus para as nossas vidas, quanto a outras pessoas que caminharam mais rápido do que nós, que foram mais longe. Ser humilde, para reconhecer que a gente não sabe de tudo. Existe uma palavrinha que precisa entrar no vocabulário do jovem às vezes. Estou com medo de cair aqui. É assim, eu não sei. Eita, olha que fácil. Diz assim, eu não sei. Não, fala, eu não sei. E aí, doeu? Não, né? Às vezes sabia que às vezes a gente precisa dizer isso? É porque dói, né? Às vezes a gente queria saber, queria mostrar que sabe. Porque a gente entende de tudo. E com a internet agora, aí é que a gente entende de tudo mesmo. Porque na internet tem de tudo. Tem gente que cursou direito, de direito à psicologia, às ciências políticas. Tem de tudo. Eu fiz direito, eu sou advogado, e às vezes eu fico vendo uns comentários na internet que eu fiz, caramba, esse aí fez direito constitucional, assim, fez 5 anos só de direito constitucional. Porque às vezes falta humildade para dizer, eu não sei, me ensine,
me ajude sobre isso. E às vezes quando a gente não tem isso, nem com o nosso irmão, que correu, que foi mais longe que a gente não vai ter com Deus também não. A palavra de Deus diz assim, Deus ele resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Quem não é humilde não recebe graça e favor da parte de Deus. Quando a gente não se achega a Deus com humildade, de dizer assim, Deus, me ensine, me guie, eu não sei sobre isso. A gente bloqueia a graça e o favor dele de nos alcançar e de nos instruir, de nos guiar. O humilde não é aquele que que fica com autocomiseração, não. O humilde é aquele que diz assim, eu não posso na minha própria capacidade. Mas na tua capacidade, Senhor, eu posso todas as coisas. Porque até Jesus disse, para o homem existem impossíveis, existem impossibilidades para o homem, mas para Deus não há nada impossível. Quando o anjo ele chega para Maria para anunciar que ela geraria o Salvador, que ela daria a luz ao Salvador, mesmo sendo virgem, ela pergunta, como isso vai acontecer? Como isso se dará? O anjo, ele dá testemunho, ele testifica. Para Deus não existem impossíveis. A gente precisa ser mais humilde, de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia ela dá a instrução, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. O jovem ele precisa ser mais humilde em buscar a vontade do Senhor. Lembra o que a gente acabou de ler? Busque a vontade do Senhor para a sua vida e Ele vai lhe guiar em todos os seus caminhos. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente nem está buscando a vontade de Deus para a nossa vida. O problema é que às vezes a gente está buscando a vontade de Deus para a vida do irmão que a gente quer para a nossa. Quem entendeu? Às vezes a gente quer buscar a vontade de Deus para a vida de Cássio, eu quero para a minha. Porque é bonito demais ver Cássio. Porque é bonito demais ver fulano de tal, que chegou até onde chegou. Olha só como ele é respeitado. Olha só como onde ele está, onde ele chegou. Eu quero isso para a minha vida. Mas espera aí, a Bíblia diz, busque a vontade do Senhor para a sua vida. A vontade personalizada dele para a sua vida. Aí sabe qual é o problema? Porque muita gente tem se frustrado, porque tem buscado a vontade do outro para a sua vida, mas a vontade do outro é para o outro. Há uma graça específica para o outro, há uma habilidade específica para o outro. Existe um guiar do Espírito para a vida do outro. Aí eu quero forçar tanto aquilo do outro para mim, que não encaixa, que não dá certo. E aí eu me frustro, porque eu não consigo sequer passar pelos processos que o outro passou para chegar até onde chegou. Sabe aquelas lojas que vendem produtos personalizados? Quem sabe a diferença de um produto comum para um produto personalizado? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Quem aqui já teve a experiência de comprar um produto personalizado? Iago, o que é um produto personalizado? Um produto personalizado é um produto com as características do comprador. Por exemplo, uma vez eu comprei... Foi uma agenda, meu Deus? Um planner. Comprei um planner. E aí esse planner, ele tinha a opção dele... Vim personalizado. E aí, junto com o vendedor, eu montei esse planner, incluindo no planner todas as características que seriam necessárias para mim. Todas as características que se enquadravam na minha vida. No que eu precisaria ali durante o dia a dia, durante a minha semana, durante o mês, durante o ano. Isso é um produto personalizado. Junto com o vendedor, você coloca ali exatamente aquilo que tem a sua cara. Essa é a diferença. Um produto personalizado, você coloca seu nome, você bota a cor que você quer, você bota a sua cara, uma foto sua, uma foto do seu cachorro, do papagaio. Você bota, faz do jeito que quiser. Por quê? Porque é um produto personalizado. Você vai montar junto com o vendedor. Você vai ter um produto que tem a sua cara e que não vai ser igual a nenhum outro.
E aí, às vezes, a gente, espiritualmente falando, a gente quer pegar o produto personalizado da vida do outro e quer trazer para a nossa vida. Mas não vai encaixar, não vai dar certo, porque é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Você precisa, eu e você, nós precisamos buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E personalizar essa vontade dele para nós. Porque essa vontade dele para você é personalizada. Ela vem com as características que tem a sua cara. Ela vem com a habilidade necessária que você precisa. Ela vem com a graça que você precisa. Porque é único. É a sua cara. Tem o seu jeito. Vai ter graça. Mas às vezes o jovem ele está nessa afobação. Não, porque eu preciso chegar lá, porque eu preciso chegar a tal lugar. E a gente gosta de heróis. O jovem ele gosta de heróis. Quem não gosta de um filme que tem um cara que leva 100 tiros, mas não morre? E é impressionante, porque o carro capota, cai na água, ele respira debaixo d'água. Um dia desse eu fui assistir um filme no cinema que eu disse, não, aí já passou do limite do exagero, porque o cara segurou um helicóptero em voo só com a mão. Eu vi, não, peraí, aí já está insultando a minha inteligência. A gente gosta de heróis. E aí, às vezes, a gente quer copiar modelos prontos para a nossa vida. Mas há uma vontade de Deus personalizada para você. E eu e você precisamos buscar e entender essa vontade para que Ele nos guie. Existem direções específicas para você, querido. O Espírito, Ele quer te guiar em decisões importantes. Não viva uma vida simplesmente, deixa a vida me levar. E assim eu vou vivendo, eu vou deixando o tempo passar e simplesmente eu vou existindo. Aí eu te pergunto, será que você está vivendo ou você está simplesmente existindo? Você está vivendo Deus durante todos os dias? Ou simplesmente deixando o tempo passar? E deixa acontecer, e se der, deu, e a sorte, e as coincidências. Não. Há uma vontade dele para você, para te levar exatamente ao lugar que você precisa chegar. E durante essa jornada, não se trata só de chegar a algum lugar. Não se trata só de pegar um troféu nas mãos. Existem experiências ao longo do caminho. A transformação de caráter ao longo do caminho. Jovem, não desista do seu caráter. Ele precisa ser trabalhado. Existem coisas em nós que precisam ser mexidas e tem que doer. E tem que incomodar mesmo. Tem coisas que você precisa sentir incômodo, porque ainda estão aí. E você precisa beber da palavra e deixar ela entrar, porque é só dessa forma que essas coisas vão ser tratadas. Se o teu caráter ainda tem inveja, se no teu caráter ainda tem soberba, isso precisa ser rejeitado da tua vida e da minha vida. Se há raiz de amargura dentro de você, se há frustração dentro de você, essas coisas têm que ser mexidas pela palavra, até que isso vá sendo tratado. E quando isso acontece? Ao longo da jornada, ao longo do caminho. Não se trata só de chegar a algum lugar e pegar uma medalha. É as experiências que o Senhor vai te proporcionando ao longo do caminho. E como Ele vai te ensinando. E como Ele vai te instruindo. Sabe, um corredor, querido, ele não venceu a maratona naquele dia que passou na televisão, ele pegando o troféu, não. Ele venceu lá atrás, todos os dias. Toda vez que ele acordava cedo. Toda vez que ele ia para o treinamento. Toda vez que ele ia para o campo de batalha. Que ele se deixava moldar. Que ele vencia a preguiça. Que ele vencia a vontade de não fazer, ele estava conquistando ali. Naqueles dias, a vitória dele estava ali. Existem de repentes na vida de pessoas, mas só são de repentes para quem está de fora. Às vezes a gente olha e diz assim, nossa, foi de repente na vida de fulano. Querido, não foi de repente não. Porque você não conhece a trajetória que fulano fez até chegar ali.
há um processo que ele passou, há um processo de renúncias, de abrir mão de coisas. E aí foi de repente para mim e para você que a gente está de fora. Mas para ele, ele sabe, eu não conquistei isso aqui hoje não. Amém. Vamos avançar. Eu quero ler mais alguns versículos. Queria que você fosse lá para Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15. É o 15? Eu estou no 5? Ah, eu estou em Gálatas. Bíblia de papel, tá vendo? Efésios 5,15 diz assim: portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Tudo isso que eu estou falando para você, lá em Romanos fala que uma das características do Filho de Deus, dos filhos de Deus, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos buscar entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. O Espírito Santo, ele está disponível com instrução, com notas, com preservação, com livramento. Deixa eu te dizer, você não precisa errar. Entenda, você não precisa quebrar a cara. Talvez existam situações que o Espírito Santo está te trazendo alertas, ele está te trazendo notas e talvez você não está percebendo. Vai comigo lá para Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha só, você já conhece essa passagem? É aquela história que Jesus ele conta sobre o homem que construiu a casa sobre a areia e o homem que construiu a casa sobre a rocha. E olha só que interessante, ele vai contando, ele diz assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, presta atenção, escuta as palavras e pratica. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha só que interessante como Jesus ele compara a construção dessas duas casas com o ouvir, atentar para as instruções, atentar para as palavras e praticar. É interessante porque provavelmente não, com certeza, aqueles dois homens ouviram as mesmas instruções. Imagina comigo, coloca a cena na tua cabeça. Imagina o homem, está aqui do lado, o homem que construiu a casa sobre a areia, dois homens vão construir uma casa. E chega alguém e dá as instruções para eles sobre aquela construção da casa. E talvez alguém tentou avisar, olha só, construir a casa aí não vai dar certo. Pode ficar muito bonita, mas na primeira circunstância, no primeiro vendaval, na primeira chuva, a tua casa vai cair. Mas essa pessoa ouviu, mas não considerou. Já o homem que construiu a casa sobre a rocha, ouviu as mesmas instruções, mas seguiu as direções. E onde você quer chegar? Sabe onde eu quero chegar? Nem todo negócio
que parece ser vantajoso para você. E pega essa palavra negócio e faz dela um leque bem grande. Personaliza ela para você. Nem todo negócio que parece bom, nem toda proposta que parece que vai ser top, que vai dar certo para você, significa que é a vontade de Deus para a tua vida. Existe preservação, há livramento nas instruções do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Talvez o Senhor, Ele está falando e Ele está querendo te dar livramento acerca de coisas que você está querendo entrar, mas que você vai quebrar a cara. Acerca de pessoas que podem parecer boas, que podem parecer estar chegando com um bom negócio para você, que vai ser lucrativo, que vai dar certo, mas que lá no final, Deus sabe, você vai quebrar a cara. E existem instruções, existem alertas do Espírito para a sua vida, para te dar livramento sobre isso. E se você não ouvir, se você não atentar a voz para essas instruções, você vai dar de cara com a parede. Eu não preciso dizer assim diz o Senhor para que você entenda o que eu estou falando. Eu não preciso dizer assim diz o Senhor. Existem pessoas aqui que o Senhor Ele está dando alertas acerca de negócios que você tem que pular fora o mais rápido possível, porque vai dar errado. Lá em Provérbios, diz que existem caminhos que para o homem parecem ser agradáveis, mas o final é de morte. O Espírito Santo, Ele quer te guiar, Ele quer trazer direção, Ele quer te instruir acerca de decisões que você precisa tomar, mas você precisa considerar a voz do Senhor sobre essa situação. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu não sei se te avisaram, mas a partir do dia que você disse, Senhor, eu te faço Senhor e Salvador da minha vida, a tua vida não é mais tua, a tua vida pertence a Ele. As tuas decisões não são só suas, as tuas decisões precisam estar nas mãos daquele que te criou, daquele que te conhece. Às vezes parece que a gente está tentando convencer Deus a nos usar, a fazer alguma coisa pela nossa vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa ser convencido a te usar, querido. Deus é o mais interessado no teu progresso. Por quê, Iago? Porque se você progride, se você avança, significa que a luz do Evangelho vai estar resplandecendo para mais pessoas. Nós não precisamos convencer Deus a nos usar, a fazer algo pela nossa vida. Deus é o mais interessado. Ele é mais interessado do que você, no cumprimento do teu chamado, no cumprimento do teu propósito. Agora você precisa considerar a voz do Senhor sobre as circunstâncias e situações da tua vida. Durante muito tempo na minha vida, eu percebi que eu estava chegando para Deus com planos prontos. Eu percebi que eu chegava para Deus e eu escrevia num papel o plano pronto e dizia, Deus, assina aí. Eu escrevia o plano, fazia todo o plano bem bonitinho, vai ser assim, assim, assado. Pronto, Deus, ficou massa, assina aí agora. Dá a tua bênção, dá o teu aval, diz que vai dar certo, faz acontecer. Mas melhor do que chegar com o plano pronto, é entregar a folha em branco para Deus e dizer, Deus, escreve aí e assina embaixo. É garantia que vai dar certo. É garantia que vai funcionar. É garantia que é um plano personalizado, com as tuas características, com a graça que você precisa. A gente precisa parar de chegar para Deus com planos prontos para Ele assinar e deixar Ele ser Senhor e Salvador. É muito confortável ter Jesus como Salvador da nossa vida. Simplesmente é aquele que nos livrou de um destino eterno no lago de fogo e enxofre. Porque está escrito, havia um destino eterno de morte para mim e para você. E Ele foi o nosso Salvador.
Mas olha, além de Salvador, a gente precisa deixar que Ele estabeleça o senhorio dEle sobre a nossa vida. O que é o senhorio dEle? É dizer, Senhor, está aqui a direção. Antes estava na minha mão, agora eu passo a direção para as suas mãos. Me leva para onde você quer, faz como você quiser. Eu estou disponível. Que não sejam os meus próprios pensamentos, que não seja da minha própria cabeça, que eu não queira simplesmente viver a minha vida alheio à vontade do Senhor, como a gente acabou de ler lá em Efésios, como nécios, dormindo. Mas que a gente busque entender. Iago, como eu busco entender? Querido, você busca entender através de comunhão com a palavra e comunhão com o Espírito. É assim que você entende as direções dele para a sua vida. É se colocando no lugar e dizer, Senhor, é isso mesmo. Eu devo seguir por aqui. É essa a decisão que eu preciso tomar. É esse o caminho. E não simplesmente fazendo tudo na doida, na louca. E depois se frustrar e culpar Deus. Ah, Deus, por que você não me avisou? Existem pessoas, querido, que se gabam. Já viu alguém dizer assim, rapaz, aconteceu tal e tal coisa, mas o Espírito tinha me avisado, eu que não ouvi. E se gaba, parece bonito. Ei, o Espírito tinha dito, mas eu não ouvi não. Bem que eu ouvi um negocinho assim, mas eu nem ouvi, e deu errado. e se gaba como se fosse bonito. Querido, a pessoa foi desobediente, ouviu uma instrução, ouviu uma direção, ela simplesmente desobedeceu, quebrou a cara. Não há mérito nisso. Nós precisamos buscar entender qual é a vontade do Senhor. O irmão Reagan, ou é no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, ou é no livro Seguindo o Plano de Deus, ou é nos dois. Mas ele fala que nós temos que andar lado a lado com o Espírito, nem muito na frente que a gente não possa ver as direções dele, porque se a gente está muito na frente, correndo muito na frente, a gente não vai perceber as instruções do Espírito, e ele diz, nem atrás demais, que a gente não possa, e aí deu errado aqui, e nem atrás demais que a gente não possa seguir e obedecer a instrução dele. Sabe, o irmão Reagan, ele conta de situações onde simplesmente direções que ele recebeu antes de sair de casa. Ele estava para sair de casa, para pegar uma estrada, ele simplesmente percebeu uma nota no espírito dele dizendo, espere mais 5 minutos. E ele obedeceu. Querido, não chegou um anjo com um pergaminho para ele. Não apareceu um anjo com as asas de fogo e bateu na cara dele e disse, espera aí 5 minutos. Não foi uma voz audível, sequer foi uma voz audível. Ele simplesmente percebeu uma nota no interior. Espere. Com o irmão Reagan foi sobre esperar para uma viagem. Agora com você, é esperar sobre o quê? Talvez seja para esperar sobre uma decisão que de forma muito afobada você quer tomar. Talvez seja para ir a algum lugar. Talvez seja sobre alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu só quero te dizer, perceba as instruções. Perceba essas notas. Eu queria que você fosse lá para a 1 Reis. 1 Reis capítulo 19. 1 Reis 19. Pode ser o 11. 1 Reis capítulo 19, versículo 11. A gente já está quase encerrando. Diz assim. 1 Reis 19, 11. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte. Isso é com Elias, tá? Elias aqui no contexto, só para você entender, ele estava sofrendo ameaças de Jezabel. Ele estava fugindo. E aí ele se depara nessa situação aqui.
E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada na caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha só que interessante, Elias estava fugindo de Jezabel, tinha sido ameaçado de morte, estava com medo. Nos versículos anteriores ele chega a querer que o Senhor tire a vida dele, de tanto medo que ele estava. E aí ele chega nessa situação, onde o Senhor ele vai falar com ele está de frente ao Monte Horebe. E aí vem o vento, um forte vento, Deus não estava no vento. Vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem fogo, Deus não estava no fogo. Mas vem uma brisa. Existem versões que dizem como um murmúrio. Eu não sei se você já ouviu, quando eu era criança, eu tinha medo de um barulhinho, que até hoje eu não sei como é que esse barulhinho é produzido. Mas eu tinha medo de um barulhinho do vento que fazia... né? Quem lembra disso? Pronto, eu morria de medo disso. Morria de medo, eu começava, meu Deus, quem é que está subiando aí? Quem é que está aqui? Manifeste-se. Eu morria de medo. Existem algumas versões que dizem mais ou menos isso, como um murmúrio. Como um murmúrio. Iago, por que você está dizendo isso? Às vezes, a gente está muito acostumado a Deus falar de uma determinada forma. E a gente acha que Ele sempre vai falar dessa mesma forma. Mas deixa eu te dizer, um rio, o trecho de um rio, ele muda diversas vezes. O rio, enquanto ele está percorrendo o caminho dele até chegar aonde ele precisa chegar, existem curvas, existem trechos do rio que são mais violentos, que a correnteza está mais violenta, está mais acelerada. E existem trechos onde nem parece que sequer há correnteza. Deixa eu te dizer, a forma mais comum do Senhor falar comigo e com você é através dessa voz até mesmo inaudível dentro do meu espírito e do seu espírito. Dentro de mim e de você. Você não precisa ouvir uma voz audível. Você sequer precisa que alguém chegue para você e diga o que você precisa fazer. As instruções do Senhor, elas são dadas por dentro. Perceba o Senhor. Chegue, deseje esse nível de maturidade. Isso está disponível para todo mundo, querido. Isso não é coisa de pregador, isso não é coisa de quem é dos 5 dons ministeriais. Está disponível para o cristão. Lá em Romanos diz, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E aí eu te pergunto, será que você não está percebendo? Não é porque Deus não está falando, mas é porque Ele está falando como uma voz mansa e suave. E talvez você está fazendo tanto barulho, falando tanto com Deus. Falando tanto. Ei, para um pouquinho. Às vezes a gente só precisa, inclinar os nossos ouvidos para ver o que Ele está falando. A gente fala com Deus, mas a gente também ouve Deus. Numa conversa, é chato, né? Só quem fala. É chato ficar só uma pessoa que fica lhe interrompendo. Se você acha chato, imagina Deus. Rapaz, fulano de tal não deixa a pessoa falar não. É toda hora eu tentando falar e fala por cima. Se você acha chato, imagina Deus. A gente precisa falar com Ele e inclinar os nossos ouvidos e dizer, pronto, Senhor, agora é a sua vez. O teu servo te ouve. Amém. Fica de pé.
Aleluia. O pessoal do louvor. Existe direção, existe instrução, existe livramento para a sua vida, existe preservação. Você precisa buscar entender qual a vontade do Senhor. Amém? Lá em Jeremias, você não precisa abrir, só eu vou abrir. Lá em Jeremias capítulo 17, deixa eu ver se eu abro rapidinho aqui. Lá em Jeremias 17 diz assim, maldito o homem que confia no próprio homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ele vai ser como um arbusto no deserto. Ele não vai sentir quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele vai ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele vai estender suas raízes para esse ribeiro. Ele não vai ter medo quando vier o calor, mas a sua folha vai ficar verde. E até no ano de seca, ele não vai se cansar e ele não deixará de dar frutos. Deixa eu te dizer uma coisa, a grande diferença aqui que Jeremias está falando é que aquele que confia em si mesmo, ou que confia no braço e na força do próprio homem, é como um arbusto solitário no deserto. Existem versões que dizem arbusto solitário, vai ficar sozinho no deserto. Mas aquele que confia no Senhor, querido, olha a grande diferença. Ele está em um lugar de segurança. Ele está plantado em um lugar onde ele pode estender facilmente as suas raízes para o ribeiro, para a fonte de vida, para a fonte de instrução, para a fonte de preservação. No ano de seca ele não vai deixar de dar frutos. Quando a circunstância vier, ele não vai ter medo do calor. Por quê? Porque a sua confiança está numa fonte inesgotável, em uma fonte que não vai secar, em uma fonte que não desamparará. Oh, aleluia! Aleluia! Existe uma música de Ludmilla Ferber, não é para vocês cantar não, mas diz assim, essa música que eu vou falar, mas diz assim, ela primeiro, ela tinha feito a letra da música assim: quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de errar, quando tenho medo de romper, quando tenho medo de não tentar. E ela tinha feito assim: quando tenho medo. E aí eu achei interessante porque ela mudou a letra. E se você procurar agora, você vai encontrar ela cantada de outra forma. E ela diz assim: eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de não tentar. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pode levantar suas mãos. Eu declaro que você não vai fracassar. Eu declaro que você não vai errar. Eu declaro que você vai estar sensível às direções do Senhor, sensível às notas do Espírito no teu coração. Eu declaro os ouvidos espirituais sendo abertos para que você possa compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Eu declaro sensibilidade à voz do Espírito no teu coração. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de não tentar. Não tenha medo de não romper. Oh, aleluia! Existe graça disponível. A Bíblia fala: achegai-vos, pois, ao trono da graça, para que você encontre graça, favor em momento oportuno. Qual o momento oportuno que você está vivendo hoje? A direção, a instrução, a preservação. Oh, aleluia! Levanta as suas mãos e consagra isso que você ouviu essa noite. Faz o teu compromisso com Ele. Diz assim: Senhor, eu te entrego a folha em branco. Escreve nessa folha que não sejam os meus próprios pensamentos, que não seja o próprio desejo do meu coração, mas escreve o teu plano personalizado para mim. Eu não vou errar. Os teus planos para a minha vida não serão frustrados. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor.
pela vida de cada um aqui. Instrução, direção, preservação, livramento. Existe livramento chegando para pessoas aqui. Você estava prestes a tomar uma decisão errada e há livramento chegando para você. Existe uma direção que vai dizer: ei, calma, espera. Dá um freio nisso aí. Para outros, talvez o Senhor está dizendo: ei, acelera. Vai, não tem medo, rompe. Busca o plano personalizado dele para você. Não se trata de copiar o plano para outra pessoa. Não estou te impedindo de admirar pessoas, a carreira, o lugar que a pessoa chegou, enfim. Mas eu estou te dizendo, busca o plano personalizado dele para você. O plano com o seu nome. O plano com as ferramentas que ele te deu. É seu. Aleluia. Levanta as mãos. Estamos encerrando. Só por mais um momento. Consagra a ele o teu coração. Sensibilidade. Ouvidos espirituais abertos. Olhos para ver e entender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sendo guiado na multiforme graça de Deus. Não apenas de uma forma. Não apenas em um método só. Mas na multiforme graça dele. Sabendo quando o rio ele vai estar mais violento. Sabendo quando o rio ele vai fazer uma curva. Mas sabendo também quando o rio ele vai estar apenas como águas tranquilas. E você simplesmente vai descansar. Oh, aleluia, o refrigério do Senhor sobre você. O descanso nas águas tranquilas. Sem afobação demais. Fala e escuta. Eu declaro jovens aprendendo a escutar a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ainda com os olhos fechados, se você está aqui e nunca fez o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, como eu falei aqui essa noite, eu gostaria de te dar essa oportunidade. Você precisa dele. Você precisa dessa palavra. Você precisa dessas ferramentas. Você precisa dessa instrução. Você sabe, eu preciso disso. Se você nunca fez isso, ou se você está aqui e você diz: ó, eu sei que eu preciso reafirmar o meu compromisso com o Senhor. Eu estava frio, eu estava distante, mas eu quero reafirmar a minha aliança com Ele. Se você deseja fazer isso, se você sabe que você precisa estar nesse lugar de ouvir essas direções e essas notas, eu quero que você só levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero concordar com você sobre essa aliança, sobre esse voto de retornar ao Senhor e dizer: eu preciso, eu quero, eu desejo. É comigo que está falando. Se você está aqui nesse lugar e nunca fez isso e deseja, Iago, o que é isso que você está chamando? É para salvação. Se você nunca fez o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, ou alguma época da sua vida você fez, mas você reconhece que você precisa renovar e fazer essa aliança novamente com Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui de novo, como essa folha em branco. Existe alguém? Só levanta a sua mão para que eu possa lhe ver e orar com você. Se alguém levantou a mão, alguém me ajuda aí identificando. Olha para a pessoa do teu lado, pergunta se ela deseja fazer isso. Há alguém? Aleluia, eu vejo uma mão ali levantada. Aleluia, aleluia, ele de azul ali. Aleluia, oh, aleluia. Há mais outra mão ali levantada, eu vejo você também. Pode abaixar a sua mão. Oh, essa é a sua noite. É a sua noite de dar de novo essa página em branco e dizer: Senhor, escreve o teu plano personalizado para mim.
Há mais alguém? Aproveita, querido. Há uma unção disponível, há uma graça disponível que vai pegar junto com você. Eu quero te dizer, você não está só nessa tua decisão. Existem pessoas aqui prontas a te ajudar. Há uma palavra que vai te sustentar. Há uma graça que vai te assistenciar. Se você deseja, assim como eles dois, vem, eu quero orar por você. Há mais alguém perto de você? Não deixa essa oportunidade passar. Existe mais alguém? Oh, aleluia. Eu vou orar pela vida deles. E se enquanto eu oro por eles, você desejar vir, fica à vontade. Essa é uma porta que não vai se fechar. Amém. Oh, aleluia. Senhor, pergunta o nome deles para mim, Júnior, por favor. O nome. Eduardo e Ana Luísa. Oh, aleluia. Senhor, estenda as suas mãos para eles. Aleluia, mais uma. Oh, glória a Deus. Carla, seja bem-vinda, Carla. Se você deseja, venha. Um dia eu estava aí, nessa situação, como você. Eu tinha 9, 10 anos de idade. E eu não sei como, mas alguma coisa ardia dentro de mim. Uma pessoa estava aqui, onde eu estou hoje. Ela estava fazendo essas mesmas perguntas. Eu não sabia explicar muita coisa, eu não entendia tanta coisa, mas uma coisa ardia dentro do meu coração que eu não sabia explicar, e era a necessidade de Cristo. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Estenda as tuas mãos. Declaramos em nome de Jesus a tua salvação se estabelecendo sobre a vida deles, o teu Espírito assistenciando. Declaramos que eles não vão retroceder. Todo o plano do inimigo que havia contra eles, declaramos frustrado em nome de Jesus. Nenhuma seta maligna, nada que o diabo tente contra eles prosperará, porque eles são teus, Senhor. A vida deles te pertence. Jesus, toma o senhorio da vida deles. Salva, Senhor, com o teu cuidado, com a tua cura, com a tua preservação. Eu declaro em nome de Jesus essa página em branco, Senhor, sendo personalizada pelo teu Espírito para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Pode acompanhar. Amém, querido. Essa era a palavra que eu tinha essa noite para vocês. Guarda isso no bom depósito do teu coração, para meditar e praticar. Quando sair por aquela porta, lembra quando chegar na tua casa dessas coisas que você ouviu, seja através do louvor, da dirigência também, através de Cássio e através da palavra. Guarda isso no bom depósito do teu coração, para que você pratique em nome de Jesus. Amém? Obrigado, gente.